Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre outro Vini, sobre o Vinícius Salvador, que lutou essa semana no Contender Series. Pra quem não lembra, eu postei um vídeo aqui um tempo atrás, quando eu fui lá na academia da Amanda Ribas, em Varginha, fiz sparring com algumas pessoas que estavam por lá, e um deles foi o Vinícius, e no vídeo aqui que eu postei, inclusive, teve o chute de letra dele, teve um monte de coisa que ele fez nessa luta. Então eu vou falar sobre essa luta que ele fez no Contender Series, lutou muito bem, ganhou o contrato, entrou pro UFC. Então vamos lá, como que eu quero começar esse vídeo, né? Eu quero começar porque tem tanta coisa legal pra falar da luta que não tem como não colocar aqui momentos, flashes, os melhores momentos, né? Então tem que tomar muito cuidado com o direito autoral, mas eu quero aqui assistir com vocês algumas partes dessa luta. Então eu vou colocar aqui pra vocês, eu picotei bastante o vídeo, espero que o UFC entenda isso como uma divulgação, e tá aí na tela, né? Então o Vinícius Salvador, aqui do lado, ele entrou como zebra, né? Eu lembrei disso porque eu olhei aqui embaixo, como vocês podem ver na tela, tem aí marcado, né? Ele entrou como zebra, claro que eu fiz uma aposta nele, ele tava pagando no começo R$2,80, depois foi para R$3, depois chegou a R$3,10. E não só eu apostei, o pessoal lá de Varginha também, eu vi que uma galera apostou e se deu bem. E vamos lá, vou dar um play aqui, vou ficar até com a mão aqui, porque eu vou pausando e mostrando alguns momentos. Aí o primeiro chute de letra, que é o que eu já quis mencionar, porque ele falou também na entrevista que são coisas que ele faz no treino e tal, mas às vezes as pessoas podem ouvir e falar, mas todo lutador fala isso, não sei o quê, e realmente ele faz isso, né? Porque eu fui lá, fiz treino junto com ele, vi ele fazendo um monte de sparring mais pegado e acelerado com os outros profissionais que estavam lá, e quando eu fiz com ele ali, que foi bem light do light, né? Porque não tenho condição de fazer nada diferente disso, ele também fez, e mais de uma vez, então ele realmente faz isso, né? Aí tem esse chute que ele faz baixo ali, né, com a mão no chão. Tudo coisa que ele realmente faz lá, né? Aí já teve o primeiro knockdown. Quem assistiu a luta sabe, né, que foi mais de um. Esse chute com a mão no chão, ele faz também. Aliás, no vídeo que eu postei aqui, se você assistiu, você pode lembrar. Quando eu tô fazendo sparring, acho que é com o Fabrício, que a gente tá um pouquinho mais pra trás, o Vinícius passa fazendo sparring com o William, se eu não me engano, e ele faz a mesma coisa. Ele bota a mão no chão e chuta. Dá pra ver, assim, no canto da tela. Então, é mais uma evidência aí de que ele faz isso bastante nos treinos mesmo, e por isso que consegue executar bem na hora da luta, né? Porque também se o cara inventa a moda só na hora da luta, ele não vai fazer bem. E aqui, tudo isso que ele fez, por mais que pode falar, isso não é efetivo, aquilo não é efetivo, isso é mais firula, isso não é firula, não interessa, aqui não teve um resultado ruim, né? Não impactou negativamente, pelo contrário, gerou entretenimento, tanto que a Dana White amou, né? Aí eu deixei como eu falei, eu picotei alguns momentos, dá pra ver que a maioria dos momentos ele realmente conecta mais golpes, aí mais um knockdown, nas estatísticas ele conectou mais e tal, só que ele tomou alguns também, né? A gente tem que pontuar, lógico, né? Também não dá pra não tomar, ainda mais no estilo dele. Aí o Dana White aplaudindo, se eu não me engano foi quando acabou o primeiro round, aí foi no replay do knockdown, né? Mostrou a reação do Dana White, aí mais uma rasteira, né? Parece, ó, mais um chute de letra. Aí, bem estilo Anderson Silva, que todo mundo fala isso, né, de chamar aí pra grade, e eu vou mostrar depois, aqui nesse vídeo, né, um corte de quando eu fiz com ele, teve a mesma coisa, né, dele ir pra grade e tal, então isso é dele, ele não inventou na hora. Aí foi o último golpe pré-knockdown, né, dá pra dizer assim, né, porque começou o knockdown naquele cruzado, né, depois o cara só foi, aí, nesse aí, né, o cara conseguiu ficar em pé, mas aí depois com os outros golpes ele acabou caindo, aí teve a reação do Dana White ali, e aí o Dana White entrou no octógono pra cumprimentar e tal. Aqui foi do sparring lá, mas antes disso, antes de eu colocar essa parte, eu queria justamente destacar, né, que o Contender Series da semana passada teve muita luta meia boca, e aí o Dana White reclamou bastante, etc. E agora, antes desse Contender Series dessa semana, que teve um monte de luta boa, inclusive, eu tô falando da luta do Vinícius, porque foi a que mais chamou a atenção, que o pessoal tá falando bastante, e eu tive a oportunidade de assistir a luta dele ao vivo, né, a luta dele antes dessa, eu tava lá ao vivo comentando, inclusive, ele veio falar comigo e tal, e então eu, né, quis trazer esse vídeo, e o Dana White meio que cobrou deles, né, dos atletas que iam lutar nesse Contender Series dessa semana, para eles terem uma performance boa, porque o último não tinha ficado uma boa impressão. Então todo mundo praticamente nessa edição dessa semana se entregou, fez luta boa, e aí o Dana White se empolgou muito com essa luta, que foi a penúltima da noite, né, entrou lá para cumprimentar ele e tal, enfim, deu uma boa repercussão pro Vinícius, né, além do contrato, ele ganhou uma visibilidade muito maior do que a maioria dos atletas que passam no Contender. Porque, na verdade, se a gente for parar pra pensar, tem muito atleta bom que passa pelo Contender e tal, mas que não faz tanto barulho assim, né? Quando o cara ganha o contrato e tal. Sai ali na mídia especializada e tal, mas
não dá tanto barulho. O Vinícius fez, além do contrato em si que ele ganhou, fez mais barulho, chamou mais atenção. E por conta, principalmente, desse estilo dele, né? Que o pessoal pega as características ali parecidas com o Anderson Silva. É o que eu sempre falo, do esporte e do entretenimento. Ele entregou a vitória e conseguiu o contrato, que é o lado do esporte para ele, que é o que interessa, né? O salário que ele vai ganhar, e ele entregou entretenimento, que são as esquivas, a forma como ele chama pra grade, os golpes diferentes ali que ele coloca. Então, tem que ter isso, né? É isso que eu sempre falo aqui, a mesma coisa. Não adianta você ser muito bom, mas ser o básico, você não ter carisma e etc. Isso tudo faz parte do pacote, né? E ele foi bem nas entrevistas, sorridente, agradeceu todo mundo, é um cara carismático também. Então, assim, é um cara novo, é um cara habilidoso, é um cara carismático, já chegou no UFC, é um cara que tem todas as vitórias ali pela via rápida, então, assim, tem um futuro promissor. E, claro, sempre vai ter gente que vai ver mais o lado negativo que positivo, né? Tem um monte de lado positivo e vai sempre ter gente que vai ficar exaltando o ponto negativo. Quanto a ponto negativo, né? Tipo, ele é muito atingido, tem que tomar cuidado, a guarda, não sei o que, tal. Isso tem alguns detalhes, né? Por exemplo, a guarda, ele mesmo disse que é o estilo que ele gosta, ele se sente confortável com a guarda mais baixa, não gosta de lutar com a guarda muito alta e tal. E isso é estilo, e ele tem que saber, e ele sabe que isso tem consequências, então ele vai absorver mais golpe por conta disso, mas aí tem a vantagem que isso chama mais o cara pra cima dele, e por aí vai. Então, claro que tem que ajustar, ele vai ter que trabalhar pra, mesmo com a guarda baixa, evitar golpes ali, porque ele tomou um monte de golpe nessa luta, por exemplo, mas ele tem queixo, né? Porque se não tivesse, não tinha aguentado. Inclusive, foi uma das características que o Dana White destacou dele, a resistência, né? Então, ele, lógico, acabou de entrar no maior evento do mundo e ele vai ser forçado a melhorar. Não tem como. As pessoas às vezes falam como se o cara que entrou, por exemplo, no UFC ou fez uma luta hoje, que parece que esse cara é isso e acabou, né? Que o cara não vai mudar. Então, tipo, se esse cara mostrou esse defeito aqui, já era. Não, né? Os caras evoluem. Pô, a gente tem quantos exemplos aí? Hoje o Charles, que é o nome mais falado do Brasil, pega as lutas dele, antigas, as primeiras, seria a mesma coisa se você fosse jogar naquela época, né? Jogando naquela época, você vai falar, não, esse cara nunca vai ser nada, porque tá perdendo, foi finalizado, e não sei o quê, e enfim, um monte de problema, e olha a evolução do cara, né? Assim como o Rafael dos Anjos, entre outros. Então, eu, particularmente, gostei muito da performance. O que eu ia mostrar aqui é o chute de letra ali, ó. Foi logo no comecinho, né? Quando a gente foi... Eu cumprimentei ele pra fazer. Acho que eu já tinha feito alguns com os outros, né? Com o pessoal que tá aqui. Aí aqui, ó, mesma coisa. Acabou de começar, tocou a luva, tanto que eu não esperava. Depois ele fez outras vezes, aí eu já comecei a ficar mais ligado. Eu tava de base trocada, eu sou canhoto, né? Eu tava de destro. O Vinícius luta de canhoto, né? O que também pra mim não é muito comum. É difícil eu fazer sparring com quem é canhoto, né? Porque quase não tem canhoto. Aí ele deu chute de letra ali, ó. Só que eu cortei no vídeo, né? Aqui tá muito curto, né? No vídeo que eu postei, pegou curto. E aqui tem outro momento que eu quis botar, que foi igual na luta também, pra mostrar pra vocês, que a gente tava fazendo e tal, e aí teve a parte que eu acho que o Marcelão também falou pra ele, né? O pai da Amanda Ribas, treinador dele, falou pra ele, tipo, ir pra grade e tal, e aí ele pegou e foi, e fez a mesma coisa que ele faz na luta lá, exatamente igual, ele vai pra grade, abaixa a guarda, e faz ali a movimentação de cabeça e tal, e aí ele deu um chute na linha de cintura, e ali eu já tava morrendo de cansaço, e meio que quis parar por ali mesmo, que eu já não tava aguentando mais. Então, o que eu queria fazer nesse vídeo, além de comentar a performance dele, mostrar os highlights, como eu fiz aqui, era justamente mostrar que nos treinos ele também faz bastante isso, comentar que eu assisti a luta dele ao vivo, enfim, eu acho que tem ali na categoria peso mosca, que é onde ele lutou, tem muita luta interessante pra ele fazer. Ele perdeu bastante peso, né, pra essa categoria, deu pra ver um certo cansaço também, e ele mesmo comentou sobre esse cansaço, mas eu acho que, além da perda de peso em si, eu acho que também tem a questão que ele mencionou da adrenalina, da pressão ali, né, então o cara tá lutando, o cara que não tá no UFC, tá fazendo lutas em eventos que não tem o porte do UFC, você tá lutando pra tentar entrar no maior evento do mundo com o presidente do UFC, com o Dana White do lado de fora te assistindo. Então, assim, é uma pressão surreal e isso aumenta a sua adrenalina, que na hora da luta ali você acaba não seguindo à risca tudo que você faria numa luta um pouco mais light, né, sem essa pressão toda. Então acaba te atrapalhando bastante, isso te atrapalha na respiração, enfim, você faz mais força do que deveria e etc. Então isso te desgasta e deu pra ver que tanto ele quanto o adversário dele, né, os dois se desgastaram, mas se entregaram, isso que foi legal, que tornou a luta legal. Enfim, é isso, pelo menos por enquanto, essa foi a luta dele, a entrada dele no UFC.
tava como azarão, né? Aliás, o próprio Dana White falou, né? Falou, esse cara veio como azarão e foi inacreditável. Falou da resistência física, falou de como ele termina, né? As lutas dele sempre terminam pela via rápida e etc. Falou da durabilidade, falou que o Vinícius é um atleta realmente muito duro. Então agora é esperar a estreia dele no UFC, né? Ele disse que quer estrear ainda esse ano, então eu acho que dá, né? Não se machucou muito e tal. E então vamos ficar de olho, né? Vamos ver se ele estreia esse ano e vamos ver as próximas performances dele. Ele começou como zebra aí no Contender Series, porque ninguém conhecia ele, e agora no UFC, dependendo do adversário, eu acho que o pessoal vai considerar um pouquinho mais aí as cotações, né? O que é ruim para quem confia nele e quer ganhar uma grana com ele, né? Porque o ideal para quem quer ganhar uma grana com ele e acredita nele, é que ele seja zebra, né? Porque aí paga mais. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre a performance do meu xará. Só pelo nome o cara já vai chegar longe. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!